Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência aqui no nosso curso. Pessoal, olha, eu quero desde já agradecer a todos vocês pela participação e me chamou muita atenção, evidentemente que eu recebo diversas participações. Gente, como isso é bom! Como é legal ter você aqui comigo. Olha só, eu recebo muitas participações, tanto pelo fórum, como também lá pelo meu Instagram. E eu gostaria de responder a todos, mas infelizmente eu não tenho como. E olha, uma destas colocações me chamou a atenção porque parece-me ser algo comum a todos vocês. Que é o seguinte, algumas pessoas mandam mensagem para mim e falam: professor, essa disciplina ela é muito complexa. Gente, você só irá aprender ECA, como eu disse, com revisões e com prática de questões. É necessário que você faça a revisão das nossas aulas. Além disso, é necessário que você pratique. Tem que resolver questões, pois senão, gente, tudo aquilo que eu trouxer aqui para você ficará mais distante do seu entendimento. E isso, por mais que você possa se esforçar, é algo comum. Isso aconteceu comigo no início da minha carreira, isso acontece com qualquer outra pessoa. A vocês que são operadores do direito, nós sabemos disso. Então, repito e não me canso de pedir. Por favor, façam as revisões necessárias e pratiquem questões. Tenham, gente, o hábito de fazer resumos, sínteses, ok? Vamos dar sequência aqui ao nosso curso? Olha, dando sequência, quero tratar de um assunto com você bastante interessante. Então, nós estamos estudando aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na nossa última aula, eu dei início, então, há uma parte do nosso curso onde eu irei apresentar a todos vocês todos os crimes que estão previstos aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. São ao total, pessoal, 21, vamos dizer, pontos que nós iremos estudar. São 21, vamos dizer assim, atos que, se praticados, irão constituir como uma prática infracional, logo serão considerados como crimes. Nós temos início na aula anterior e daremos sequência aqui agora. Olha, não é uma parte do curso muito, vamos dizer assim, muito fácil de estudar, mas é algo que você deve vivenciar. Então, por exemplo, lembra que na aula anterior eu falei, olha, é crime, viu, se a instituição não registrar lá tudo que aconteceu com o neonato. É crime se não identificar o neonato corretamente. Ou seja, eu não preciso nem saber qual é o artigo, mas eu preciso saber qual é a conduta que, se praticada, poderá considerar crime. Então é isso que eu quero, tá bom? Vamos falar de muitas delas aqui agora. Olha, deixar a autoridade policial. Aqui agora eu quero chamar a sua atenção. Quem é o agente aqui? É o delegado de polícia. Então, suponha essa seguinte situação. O delegado de polícia responsável pela apreensão da criança ou adolescente, que nós sabemos que criança e adolescente não são presos, eles são apreendidos. Então, o delegado que foi responsável pela apreensão de criança ou do adolescente, tá? Esse delegado, ele tem a obrigação, ele deve fazer imediatamente a comunicação à autoridade judiciária e também à família da criança ou do adolescente apreendido, ou a pessoa que ele indicar. Inclusive, nós aprendemos isso. Se o delegado não fizer isso, gente, ele então cometerá um crime. Submeter criança ou adolescente, tá, sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Imagina então que você tenha ali a autoridade, a guarda ou a vigilância sobre uma criança ou de um adolescente. E você vai lá e submete essa criança a vexame ou constrangimento. Isso é crime, gente. Professor, só tá de brincadeira comigo? Não tô, não. Isso dá detenção de 6 meses a 2 anos. Cuidado, viu? Então, imagina essas situações aí. Não pode. Outros crimes, deixar a autoridade competente, evidentemente que se tiver justa causa, ok, mas se não tiver, de ordenar, gente, a imediata liberação da criança ou do adolescente, tão logo
tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão. Suponha-se, deixa eu dar um exemplo aqui para você. Suponha-se que um determinado adolescente tenha sido apreendido, acusado de um determinado furto. Aí isso aconteceu. Aí na hora que você pede as imagens, aí você vai lá e apreende esse adolescente. Quando você vai lá e pede as imagens do supermercado, você descobre que na realidade quem furtou o supermercado foi o irmão gêmeo. Gente, isso aconteceu. Acredita um negócio desse? O irmão inocente foi apreendido. Imediatamente, tão logo a autoridade ficou sabendo que tratava-se de um equívoco, que o verdadeiro autor do ato infracional era o irmão daquele que estava apreendido, o juiz falou, não, solta esse, pelo amor de Deus. Não é ele não, é o irmão dele. Então, é um exemplo. Agora, suponha-se que a autoridade fique sabendo da verdade, não, é o outro irmão que fez isso, mas eu vou manter ele preso aqui, vou manter ele apreendido mesmo aqui, não é preso, apreendido. Ué, gente, se a autoridade fazer isso, ela prepara, vai ser responsabilizada. Descumprir, pessoal, de maneira injustificada qualquer prazo fixado nesta lei em benefício, tá, daquele adolescente privado de liberdade. Existem prazos para serem cumpridos tudo aquilo que foi estabelecido aqui no ECA. Nós já aprendemos que se alguma pessoa não cumprir o prazo que está aqui no ECA, que fundamente a sua decisão. Por que que não cumpriu? Vocês lembram que o Ministério Público vai em cima? Pois é, porque se não cumprir de maneira injustificada, ou seja, não cumprir por quê? Ah, não cumpri porque não quis. Ok, vai ser responsabilizado. Detenção de 6 meses a 2 anos. Impedir, gente, ou ainda embaraçar qualquer ação da autoridade judiciária, qualquer ação do membro do Conselho Tutelar, qualquer ação do Ministério, do representante do Ministério Público no exercício das suas funções. Então, por exemplo, vai lá o Conselho Tutelar na casa do adolescente para verificar as condições, para verificar a veracidade da denúncia que foi feita, aí chega lá o pessoal do prédio e fala, desculpa, o pessoal do local, por exemplo, isso eu já vi, começa a gritar, ah, se entrar vai morrer, se entrar vai morrer. Meu amigo, você acha que o conselheiro vai entrar lá? Não vai mesmo, mas evidentemente que quem promoveu isso aí depois foi responsabilizado. Subtrair, isso aqui é o fim, né, gente? Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem tem, né, sob a guarda, em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto. Pessoal, aqui cabe um comentário bem rápido, como eu disse, eu falo do ECA não só como professor conteudista, mas com emoção. Um dia desses, nós assistimos aí num canal de TV aberto uma reportagem sobre aquelas situações em que nós temos ainda no Brasil, daquelas mães que são pobres, coitadas, que são pessoas que necessitam muito da ajuda de toda a sociedade e que aí algumas pessoas, né, que gostam de cometer o mal, de se aproveitarem, vão nestes locais e chegam lá, o que que fazem? Chegam lá, falam para a mãe, né, entre outras coisas lá, que ou são golpistas, ou realmente oferecem dinheiro, alguma coisa em troca daquela criança, ou pior, pegam aquela criança, falam que vão levar ao hospital e desaparecem. Gente, que absurdo. Crime. Crime. Isso é crime e tem que ser punido, olha, com o máximo rigor possível, tá bom? Isso é só um adendo. Simbora aqui, mais alguma. Prometer, gente, ou ainda efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro mediante paga ou recompensa. Isso é terrível. Nossa, gente, tem pessoas que falam assim, arruma uma criança para mim, ela fala, pode deixar, eu vou ali, vou arrumar uma criança para você. E aí promete, então, entregar ou efetivar a entrega de filho, ou mediante, né, a pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa, ou seja, recebe dinheiro para fazer isso, recebe recompensa. Olha, vou te falar uma coisa, viu? E professor, e quem pagou tem que ser punido? Vai ser punido também. A pessoa que oferece dinheiro para isso tem que ser punido também. Quem aceita tem que ser punido e quem oferece também. É o que diz aqui o nosso estatuto. E mais, promover, gente, ou auxiliar ali a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior, sem que se observe ali as formalidades legais,
Ou ainda mandar adolescentes para o exterior com o fito de obter lucro. Isso aí pode ir até mais além, né? Nós sabemos que nós temos ainda um grave problema no nosso país chamado tráfico de pessoas, né? Mas nesse caso aqui especificamente, nós estamos falando de crianças e adolescentes. São aqueles casos, então, em que, vamos dizer, o agente, ele promove, ele auxilia ali de tal maneira que possa fazer com que a criança ou adolescente, então, seja destinada ao exterior, manda para o exterior. E o mais, gente, em outras oportunidades faz isso com a intenção de obter lucro. Professor, me dá um exemplo. Eu vi um caso, gente, de uma adolescente de 16 anos que ela sabia o que ia encontrar no exterior. Porque ela tinha uma irmã lá no exterior. Ela sabia o que ela ia encontrar, mas ela queria ir, infelizmente. E ela ofereceu, então, dinheiro à autoridade, a um caso específico, para que facilitasse a ida dela para a Espanha. Evidentemente que aquela autoridade vai se explicar lá porque aceitou e facilitou esse trâmite e ela foi. Nesse caso, então, a obtenção do lucro caracterizou isso da xadrez. 4 a 6 anos em multa. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude. Gente, se isso aqui então foi praticado, se essa ação foi praticada com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, aí aumenta a pena. Passa de 6 a 8 anos, além da pena da violência, ok? Não esqueçam disso. Esse aqui é interessante. Produzir, gente, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, registrar, seja por qual meio for, cena, gente, de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Olha, isso é o fim do mundo. Mas o agente que produziu, que reproduziu, então aquele caso que você recebe no seu WhatsApp, tá? Você recebe ali, vamos dizer, um vídeo onde há a presença de sexo explícito praticado com crianças. Se você pegar esse vídeo e repassar para outra pessoa, se ficar caracterizado que você então repassou, reproduziu, você vai ser então também enquadrado aqui, viu, meu amigo? Muito cuidado com isso. Dirigir, fotografar, filmar, registrar. Olha, eu fui lá e filmei, eu vi lá o sexo explícito envolvendo crianças lá do meu vizinho e eu fui lá e fotografei e passei para todo mundo no WhatsApp. Vai, faz isso para você ver. Pode não, viu? Incorre, gente, nas mesmas penas, ou seja, reclusão, quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo faz a intermediação de participação de criança ou de adolescente nestas cenas. Então, se isso ocorrer, gente, ou ainda com quem encontra a cena, se existir pessoas que fizer isso, também irá fazer o quê? Estará sujeito a uma pena de reclusão de 4 a 8 anos. Olha, aumenta-se a pena em 1/3, ou seja, vai aumentar em 1/3, tá? Se estes atos foram praticados, por exemplo, por alguém que esteja no exercício de cargo ou função pública, é o fim, né, gente? Ou a pretexto de exercê-la. Ou prevalecendo de relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade, ou seja, aquelas situações em que isso possa ocorrer, por exemplo, no âmbito familiar. Tem que tomar a mesma pedrada, tem que ser mais de 1 ano, tem que ter 1/3 a mais da pena. Ou prevalecendo, como eu disse, das relações de parentesco consanguíneo ou afim até o 3º grau, seja por adoção, ou se isso aconteceu com tutor, curador, preceptor, empregado, tá? Ou qualquer outra pessoa que tenha autoridade sobre esta criança ou esse adolescente, mesmo que tenha um consentimento, viu, gente? Cuidado com isso aí. Então, tudo isso aí é crime. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou qualquer outro registro que tenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Ah, professor, eu tenho então aqui uma banquinha, e nessa banquinha eu coloquei para vender aqui vídeos, eu coloquei para vender DVD, e os DVD tinham aqui que tinha cena de criança aqui com sexo explícito. Ah, é, meu amigo? Ok, beleza. Que tal você passar 4 anos de reclusão e multa? Vai se lascar.
Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, gente, publicar, divulgar por qualquer meio, até mesmo pelo sistema de informática ou telemático, qualquer tipo de fotografia, vídeo ou ainda registro que contenha cena de sexo explícito e pornografia envolvendo criança e adolescente. Crime. Quem irá incorrer nessas mesmas penas? Quaisquer pessoas, tá? Quaisquer pessoas, quaisquer coisas que possam ocorrer, que façam o seguinte, que assegure os meios de serviço, gente, para o armazenamento de fotografias. Então, professor, eu consegui ali um jeito de armazenar todas essas minhas fotografias aí. Tem uma pessoa que guarda tudo isso no pendrive, no HD, ou tem um serviço de HD virtual que guarde isso. Meu amigo? Vai responder. Viu? Assegura por qualquer outro meio, tá? O acesso à rede de computadores, às fotografias, cenas ou imagens. Hoje, gente, vamos dizer assim, os canais, os sítios lá da internet, o que eles fazem? Quando vem uma cena lá de sexo explícito, imediatamente eles bloqueiam, porque sabe que se permitir aquilo ali, já sabe o que vai acontecer. Estas condutas que nós acabamos de falar aqui, todas elas, tá? São puníveis, no caso, quando o responsável pela prestação do serviço for notificado e assim que for notificado, ele não tirar lá o conteúdo. Então, por exemplo, o site tal, tem coisa lá no seu site lá de criança lá, o senhor está hospedando lá vídeo de criança fazendo sexo explícito, tira isso de lá. Tanto é assim, gente, que hoje os canais, aí os sítios de internet têm maior cuidado com isso. Isso aqui também é grave. Adquirir, possuir ou ainda armazenar por qualquer meio, gente, fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Então, se você, né, esse adulto, tiver por hábito adquirir produtos, possuir ou armazenar fotografia, eu tenho no meu computador na minha casa várias, vamos dizer assim, vários filmes, várias cenas lá de sexo explícito com criança. Faça isso não. Faz isso não, porque você vai se lascar, viu? A pena, gente, ela poderá ser diminuída de 1 a 2 terços se você tiver uma pequena quantidade de material, tá bom? Olha, não há crime se a posse ou armazenamento tiver por finalidade comunicar às autoridades. Tipo, alguém foi lá e filmou, colocou no computador e falou, vou salvar aqui no meu computador que eu vou mandar essa cena aqui, esse vídeo por e-mail para a autoridade. Aí tudo bem, se for para isso não há crime, tá bom? Agora, preste atenção, não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar, então, às autoridades competentes a ocorrência de tais condutas quando a comunicação for feita por agente público no exercício das suas funções. Então, o agente público foi lá e salvou isso no computador? Ok. É para que fim? Para, então, que possa comunicar às autoridades competentes a ocorrência de tais condutas. Membro de entidade legalmente constituída, que tenha entre as suas finalidades ali, o recebimento, o processamento e o encaminhamento destas notícias, o representante legal e funcionários que sejam responsáveis ali pelos provedores de acesso ao serviço prestado por meio da internet, tá ok? Então imagina, esse pessoal, eles ficarem sabendo ali que tem alguém fazendo isso, eles guardam tudo isso pelo tempo necessário para mandar para as autoridades, tá bom? Estas pessoas que nós acabamos de falar, elas deverão manter o sigilo sobre o material ilícito. Não é porque tem guardado que vai difundir, não. Simular, gente, simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito. Não precisa nem participar, basta simular que ia participar, que já vai fazer o quê? Já vai responder, tá bom? Não pode. Incorre nestas mesmas penas quem vende, quem expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, ou ainda quem adquire, possui ou armazena material, então, produzido nesta forma. Mais outro crime, aliciar, gente, aliciar, ou seja, convencer, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim, de fazer com que ela pratique um ato libidinoso, tem que ser preso. Na mesma pena vai incorrer
todo aquele que facilita ou que induz ali a criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfico, com o fim de que com ela praticar ato libidinoso, viu, gente? Qualquer ato, nós já sabemos hoje que a prática de ato libidinoso inclui diversas condutas. Praticar as condutas descritas nesse artigo aqui, com o fim de induzir a criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. Tem que tomar uma cajadada para aprender. Para efeito destes crimes que nós acabamos de falar, gente, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica, o que é isso? É qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou ainda a exibição de órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. É isso que significa cena de sexo explícito ou pornográfica. Mais um crime: vender, fornecer, mesmo que seja de maneira gratuita ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente, gente, uma arma, munição ou explosivo. Então, fornecer, vendeu para a criança, forneceu, mesmo que de graça, arma, munição ou explosivo, pena, reclusão de 3 a 6 anos. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, gente, ainda que de maneira gratuita, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica. É crime, viu, gente? Vender bebida alcoólica para criança ou adolescente é crime. Não pode, viu? Ou ainda outros produtos que possam causar dependência química. Ah, professor, eu tenho um bar, só vendi uma cervejinha lá para o adolescente. Faz isso que você vai ver o que vai acontecer. Detenção de 2 a 4 anos e multa, se não for um crime mais grave. Vender, gente, ou mesmo fornecer, mesmo que de maneira gratuita, ou ainda entregar de qualquer forma para a criança ou para um adolescente, fogos, viu? Fogos de artifício, exceto, tá bom? Aqueles que possam ter ali o reduzido potencial e que nesse caso não possam causar qualquer dano físico. Por exemplo, você vendeu um foguete para uma criança ou vendeu um foguete para um adolescente, tá lascado. É crime. Ah, não, eu vendi aquela bombinha lá, que o pessoal chama de estralinho, você já ouviu falar? São vários, né, os nossos estados são conhecidos por diversos termos, mas tem vamos dizer assim, um fogo de artifício com bem miudinho, que o pessoal conhece por estralinho. Aquilo ali não causa dano nenhum, aquilo ali pode, tá? Agora, fora isso, vende uma caixa de foguete para um adolescente para você ver, para uma criança. Detenção de 6 meses a 2 anos. Submeter criança ou adolescente, tá? Evidentemente, à prostituição ou à exploração sexual. É o que faltava. Pois, pasmem, é o que tem, gente. O que tem de situações em que criança ou adolescente são submetidos à prostituição, nesse caso, evidentemente, é gravíssimo e a pena não poderia ser diferente. Reclusão de 4 a 10 anos, além de perder os bens, perder os valores que foram utilizados na prática criminosa. Tudo isso vai lá para o fundo dos direitos da criança e do adolescente, tá bom? Incorrem nas mesmas penas, tá? O proprietário lá do imóvel, o gerente, o responsável pelo local, todo mundo que estiver envolvido nisso aí já era. Constitui, gente, efeito obrigatório a condenação, bem como a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Como é que pode ter um estabelecimento com criança ou adolescente lá praticando prostituição? Tem que fechar mesmo. Tudo isso aí. Por fim, gente, corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. Gente, isso aqui é muito comum. Você já viu que muitas vezes o adulto, ele lança a mão de praticar um determinado crime com a presença do menor? Pois é, não se preocupa não. Além de ter previsão lá no nosso Código Penal, lá no 244, tem também essa previsão aqui, tá bom? Isso não pode de jeito nenhum. Aqui o crime é corromper ou facilitar a corrupção. Então, vai estar, né, incorre nesta mesma pena, gente, todos aqueles que praticam as condutas tipificadas e para isso têm utilizado quaisquer meios eletrônicos, inclusive o WhatsApp, viu? As penas previstas nesse artigo, elas irão aumentar de um terço
caso de a infração seja cometida ou induzida por alguém, né? No caso, para cometer um crime lá daquele rol chamado crimes hediondos. A Lei 8.072 trata dos crimes hediondos. Então, se alguém corrompeu ou facilitou a corrupção de menor de 18 anos para praticar um ato previsto como um crime hediondo, se lascou. Vai aumentar em 1/3 aí a pena. Meus queridos guerreiros, minhas queridas guerreiras, esta aula de crime, pessoal, normalmente quando cai em prova, a banca dá um caso. Seu João tinha uma casa, tinha um bar e desde então passou a aceitar que adolescentes praticassem sexo no fundo do seu estabelecimento com clientes e para isso recebia parte da vantagem desta dinheiro pago aos adolescentes pela utilização do local. Aí pergunta, o senhor, dono desse comércio, praticou crime? Qual? Nós vimos aqui, incentivo à prostituição, está lascado, é crime. Então todas estas situações aqui, nós vimos que são crimes. Existem outras que são as práticas, infrações administrativas. Normalmente a banca gosta de colocar na prova uma infração administrativa e perguntar qual daquelas alternativas que contém uma situação que não é crime. É só você saber quais são aquelas que são infrações administrativas e quais são aquelas que são crimes. Aqui tem um macete, pessoal. Vocês repararam que quase todos os crimes estão relacionados ao quê? Sexo explícito, pornografia, não pode vender bebida, não pode vender fogos de artifício, não pode vender arma. Pronto, você já viu. E aquelas condutas no início lá, que é o caso dos estabelecimentos de saúde, de deixar de cumprir algumas determinações. Isso são os crimes. Nós iremos ver numa outra aula quais são aquelas situações que ensejam a prática das infrações administrativas, tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Que legal! Aposto que você vivenciou nessa aula de hoje diversas situações que você já viu acontecer e nós sabemos que é muito triste, mas graças a Deus é assim que se aprende, é dessa forma que nós iremos fazer uma boa prova. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau.